Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Pode sentar, não paga nada não, tá? Isso. Quero começar essa pregação pedindo para você virar aí para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: hoje viveremos um dia maravilhoso. Hoje viveremos um Isso. dia maravilhoso. Ah, mas ela não se convenceu disso não. Você tem que falar olhando nos olhos, não é olhando nem no nariz nem na boca. Olha nos olhos e diga assim: hoje viveremos um dia maravilhoso. Hoje viveremos um dia maravilhoso. Isso. Deus tem para você um domingo mais do que especial. Pode ter certeza disso. Eu duvido que você saia desses dias de rebanhão de carnaval do mesmo jeito que você chegou. É Amém. impossível. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Palavra de Deus, não precisa pegar na sua Bíblia não. Só para você saber, lá em Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, no finalzinho do capítulo 10, conta-se que duas irmãs, uma chamada Marta, outra chamada Maria, elas receberam nosso Senhor em sua casa. Você conhece já a passagem, Marta ali envolvida nos trabalhos de casa, preparando a comida para Jesus e para mais 12 homens ali, 12 apóstolos famintos, comiam muito bem, graças a Deus. Ela ali correndo o tempo todo, fazendo comida, tudo mais. E a irmã, Maria, bela e formosa, sentada aos pés do Senhor ouvindo. E ela fala: Senhor, não te importas que eu estou aqui, olha como eu estou suada, estou aqui toda cuidando das coisas, e minha irmã fica aí parada só. E Jesus fala para ela: Marta, Marta, andas muito inquieta, te preocupas com muitas coisas, uma só coisa é necessária. E a palavra de Deus então vai falar, e você já deve ter escutado em muitas pregações, muitas homilias falando disso, né, que temos que ser como Maria, não como Marta, não sermos daquele ativismo. Já teve gente pregando nisso, mas o mais importante, o que mais mexe comigo nesta passagem, e tem tudo a ver com esses dias de rebanhão, é quando nosso Senhor se volta para Marta, apontando para Maria e diz: a tua irmã, ela escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, parabéns a você, porque você escolheu a melhor parte. Você está aqui diante de Deus, nesses dias de carnaval, você escolheu, fez a sua opção para estar na presença de Deus, e isto não lhe será tirado. Você escolheu a melhor parte. Bem-aventurado, feliz é você, porque você escolheu a melhor parte. Que bom que você está aqui e que você fez a melhor escolha da sua vida. Deus te abençoe. E a nossa pregação, um tema que nos foi proposto, sou eu com essa linda jovem, minha filha Beatriz, né? A gente fez aqui, eu levanto a bola, que é igual vôlei, eu levanto e ela corta, né? Então eu vou começar aqui, trazendo para você, convido você a pegar a sua Bíblia, abra lá no Salmo 96, facinho de achar, Salmo 96. Salmo 96 a partir do versículo 1, tá bom? Procura aí na sua Bíblia. Quem achou, diga amém, quem não achou, diga Deus me acuda. Isso, aí achou, coisa boa. Salmo 96, a partir do versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia após dia a sua salvação. Entre os povos, narrai a sua glória, entre todas as nações, dizei seus prodígios. Pois o Senhor é grande e digno de todo louvor. Somente até aí. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra do Senhor nesta manhã. Isso, aplauda com força a palavra de Deus. E veja, meu irmão e minha irmã, aqui é uma ordem de Deus para nós. Ele não diz, se você quiser você canta, é uma opção sua, é uma escolha, né? Assim como Maria, irmã de Marta, escolheu a melhor parte, você escolheu a melhor parte de estar aqui neste rebanho de carnaval, então você pode escolher também cantar ou não. Não é isso. Aqui é uma ordem, no imperativo: cantai ao Senhor um cântico novo. É uma ordem de Deus para nós. Cantar um cântico novo. Este cântico novo, o tema desta pregação é esse: o canto novo que me restaura.
E o Senhor hoje nos dá esta palavra de ordem, esta direção, logo nesta manhã de domingo, cantar um cântico novo que nos leva à restauração. A esse respeito da restauração, Padre Jonas, a Bíblia, ele ensina para nós na Canção Nova, meus irmãos sabem disso, meus irmãos de comunidade, ele escreveu para nós um documento interno, chamado Canção Nova, Lugar da Missão. Que nos inícios ele tinha um outro título, era chamado Canção Nova, a Casa de Cachoeira Paulista, porque só tinha aqui a Casa de Cachoeira Paulista, na verdade. As outras missões foram pelo Brasil exterior, foram surgindo depois. Mas aqui ele foi falando como que deveria funcionar a Casa de Cachoeira Paulista. Depois mudou o nome para Canção Nova, Lugar da Missão. E neste documento interno da comunidade, ele fala para nós da Canção Nova a respeito da evangelização. E ele fala que nós, da Canção Nova, temos que investir a nossa vida totalmente na chamada evangelização fundamental. O que é isso, Alexandre? Padre Jonas vai explicar que esta evangelização fundamental é aquela em que nós proclamamos o senhorio de Jesus, é naquela em que nós levamos o povo a nascer do alto, a nascer do Espírito, é aquela evangelização fundamental que leva a pessoa a deixar de ser uma velha criatura para tornar-se uma nova criatura. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, quando o Márcio estava aqui na frente cantando e dizendo assim, vamos agora, levante seus braços, ore no Espírito. Muitos começaram a orar no Espírito, porque viveram essa experiência, ou no acampamento, ou no grupo de oração da sua paróquia, da sua cidade. Então você vivia aquela vida velha, vida errada, vida de pecado. Alguém botou a mão na sua cabeça e orou por você no Espírito, e você sentiu aquele fogo abrasador, chorou, foi curado, aquela coisa linda e maravilhosa, se tornou nova criatura, largou a cachaça, largou o adultério, largou falsa doutrina, se tornou uma nova pessoa em Jesus, amém? Coisa maravilhosa, né? Muitos de vocês vivendo isso, e eu também. A evangelização fundamental, o anúncio do querigma, anunciar que Jesus, ele nasceu, se encarnou, o verbo de Deus se fez carne, nasceu, morreu, ressuscitou por amor a nós, para a nossa salvação. Anunciar Jesus é a base dessa evangelização fundamental. Só que o Padre Jonas, ele dá como ele gostava de dizer, um plus, né? O Padre Jonas usava muito essa expressão, um plus. Então ele dá um passo a mais. Ele fala que a gente não pode só nos determos na evangelização fundamental, no querigma. Ele diz o seguinte: somos chamados a realizar intensamente a evangelização fundamental, mas não é só, presta atenção, a meta, ou seja, o objetivo da evangelização é o homem novo à imagem de Jesus Cristo. A primeira evangelização, ou seja, a evangelização fundamental, ela traz para a pessoa humana a graça do novo nascimento. Realmente ela se torna nova criatura. Lá no âmago do seu ser, a vida divina, a vida de Deus é infundida em mim, na Beatriz, em cada um de nós que estamos aqui. Padre Jonas vai dizer, o Filho de Deus acontece. Em embrião sim, mas acontece. O homem, porém, presta muita atenção, o homem, porém, está muito ferido. Ele está muito dilacerado até. Pois por muito tempo viveu a divisão em si do divino e do humano. Viveu muito tempo privado de algo que lhe era essencial. 2 pontos. O divino. Então essa vida divina, essa vida em Deus, eu fui privado dela porque eu fiz a opção pelo pecado. Eu fiz a opção por uma vida velha, uma vida longe de Deus. Então isso foi me machucando, foi me ferindo, foi me mutilando, foi me destruindo. É o que o Padre Jonas está explicando aqui. Então mesmo nós, tendo recebido a mensagem da boa nova do Evangelho, temos recebido a evangelização, querigma ter nos atingido, nós ainda trazemos dentro de nós um coração machucado, um coração ferido. E aí Padre Jonas prossegue dizendo, isto lhe trouxe uma marca, trouxe ao coração do homem uma marca acentuada e um enfraquecimento profundo. Além disso, a vida e o mundo machucaram-no, tornaram-no um homem ferido, amarrado, preso, entulhado, cheio de medos, cheio de inseguranças, cheio de freios. Ele quer ser, mas não consegue. Eu quero ser de Deus, cada vez mais ser de Deus, mas não consegue. Eu quero caminhar sem me desviar. Quero caminhar, ele quer caminhar, mas não pode. É aí que a evangelização, presta atenção, entra num processo longo
difícil, sofrido. Vou repetir, é aí que a evangelização entra num processo longo, difícil, sofrido. É a fase da restauração do homem filho de Deus. Então veja, falar de um canto novo que me restaura, não é uma coisa assim que, como nos filmes, estalou o dedo e pronto, tudo mudou, como a gente vê nos filmes. Não, não é assim. Não é no estalar de dedo. Esse processo de restauração, o Padre Jonas vai dizer, é um processo longo, difícil e sofrido. É um processo de restauração que vai durar a vida inteira. E veja, aí é importante a gente trazer isso. E eu já vou levantar a bola para minha filha entrar depois disso. Quem aqui é casado? Os homens casados, por favor, levantem um braço. Os homens casados aqui no rincão. Isso, levanta meu braço para eu ver. Cadê os homens casados? Aí, isso. Isso, eu também levanto. Ela falou, você também levanta. Eu também sou casado, né, filha? Graças a Deus, então. Nós, homens, pode baixar o braço. Os homens casados vão entender bem isso. A sua esposa, digníssima, linda, maravilhosa, que está aí do seu lado, vira para você e diz, meu amor, ou meu bem, ou coração, não sei como é que ela te chama. Se for a Roseni, vai dizer, meu amor, oi, eu quero mudar essa cozinha. Eu quero uma cozinha nova. Mulher, deixa de besteira, vai trazer pedreiro, vai fazer uma poeirada aqui em casa, nós não temos dinheiro para isso. Eu quero uma cozinha nova. Não dá, mulher, não tem condições agora de mexer com a cozinha. Eu quero uma cozinha nova. Se a sua esposa disser que é uma cozinha nova, põe as barbas de molho, mesmo que você não tenha barba, como eu. Mas põe de molho. A mãe tá assistindo, se for imitar ela desse ô jeito, meu amor, né? Então, você já sabe. aí já viu, né? Lá em casa, depois eu vou ter que me explicar. Oi, meu amor, um beijo para você. E aí, ela vai dizer, eu quero uma cozinha nova. E aí vai, aí chama o pedreiro, você sabe que o pedreiro faz aquele serviço super limpo, né? Aquela coisa, aquela poeirada em casa. Lá em casa teve uma reforma. Tive que levar minha mulher correndo no hospital, porque fechou tudo aqui, a garganta dela, com tanta poeira. Teve uma reação alérgica, foi um desespero lá em casa, alguns anos, né? Porque aquela poeirada em casa, aquela coisa, né? O único cômodo que tinha em casa que a gente podia ficar todo mundo era o quarto da Beatriz, né? Que era o único, e assim mesmo estava sujo, porque a poeira entra por tudo que é canto em casa. Pintou, teve que arrumar tudo. Teve que reformar a cozinha. E depois que a cozinha é reformada, a mulher fica feliz, não fica? Aí chama as comadres e fala, olha a minha cozinha como está bonita, botou um balcão aqui, olha o azulejo, mudou tudo, o piso, não sei o que, aquela coisa toda, né? É chamada reforma. A reforma da casa é uma coisa linda. Só que Deus, Ele não quer reformar corações, Ele quer restaurar. Existe uma diferença entre reforma e restauração. Deus não quer fazer uma reforma em você como na cozinha da sua casa. Ele quer fazer uma restauração. A reforma, ela sempre visa, lá na frente, o futuro. Então a cozinha é pequena, agora ela vai ser ampliada, vai quebrar essa parede, vai botar aqui um balcão, vai fazer isso daqui, vai botar uma coifa, colocar uma coifa aqui em cima do fogão. Então você está vendo o projeto, você chama até uma pessoa que entende, né, de design de interiores, ela faz todo um projeto. Então a cozinha era daquele jeitinho, agora, olhando para o futuro, ela é daquele jeito, linda e maravilhosa. Deu para entender? Está claro isso? Então isso é reforma. Já a restauração é diferente. Na restauração, temos ali, do lado ali do Luciano, cinegrafista, tem a imagem de Jesus ali, de nosso Senhor. Deus livre e guarde, imagina que de repente essa imagem vai e cai no chão, quebra essa imagem. Caiu essa imagem de nosso Senhor que está ali. Ela precisa ser restaurada. Vai se chamar um restaurador. O nosso Senhor nessa imagem, Ele está com o manto vermelho. O restaurador não vai chegar e simplesmente dizer assim, eu vou fazer uma coisa na minha cabeça agora, eu vou colocar agora eu gosto da cor azul, eu vou colocar um manto azul em Jesus. O restaurador não pode fazer isso. O restaurador, quando ele vai trabalhar na imagem, ele precisa fazer com que a imagem, ela volte, ela retorne o máximo que ele puder, o máximo, à sua forma original. Você está entendendo o que é uma restauração? Quando se vai se restaurar uma imagem, você não visa, vou mudar, eu não gostava muito aqui do jeito que está ali o manto de Jesus, da cor vermelha, eu não gosto muito da cor vermelha, então eu que sou restaurador vou colocar de uma outra cor. Não pode fazer isso.
O restaurador ele precisa fazer com que a imagem volte àquilo que é o seu original, a ponto de que a pessoa que pagou pelo serviço fale: nossa, está igualzinho como era antes, estava igualzinho como no começo. Deu para entender o que é restauração? Então a restauração, ela diz de algo que é do início, é da origem, é do princípio. Quando se fala de um coração restaurado, se fala, portanto, de um coração dentro do desígnio de Deus, dentro daquilo que Deus tem na sua originalidade, no seu princípio, no início de tudo. Levantei a bola, agora você corta. Tá. Isso. Oi, gente. E partindo disso, de que nós precisamos ser restaurados, mas falando do canto novo. Quando a gente fala do canto novo, né, que você precisa nascer de novo para cantar um canto novo, às vezes a gente coloca muita responsabilidade só na gente. E a gente pensa que esse canto novo, ele brota do nada. Você veio para o rebanhão na canção nova, glória a Deus, e você decidiu que você vai cantar um canto novo e pronto, é isso, você vai cantar um canto novo. Mas não é assim que funciona, porque o canto novo, ele não brota do nada. Antes de cantar uma canção, é preciso aprender a canção. E não existe como cantar um canto novo sem ouvir aquele que compôs a canção. O compositor. E aí a gente entra no que o meu pai falou, da voltar à origem, voltar à essência. Porque quem sabe a essência? Deus. Quem sabe a sua originalidade? Deus. Então é preciso do encontro com Ele. Mas para falar um pouco melhor disso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 7, versículo 32 a 35. Marcos 7, 32 a 35. Amém ou Deus me acuda? Entendi nada. Amém ou Deus me acuda? Amém. Caraca, eles estão rápidos. Tão rápidos. Ó, vou ler aqui para vocês, enquanto alguns vão abrindo ainda. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse a mão sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos no ouvido dele e tocou-lhe a língua com a saliva. Levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, a língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu estava lá, né, montando a minha parte da pregação, para depois eu e meu pai a gente se juntar, eu fiquei tipo assim, tá, Senhor, o que eu vou falar? E aí veio no meu coração para eu voltar uns estudos bíblicos que eu tinha feito já, e eu abri lá meu caderninho e fiquei folheando. E aí eu abri na passagem do Éfata, eu só li assim, Éfata. E aí me veio, é isso. E aí eu li toda essa passagem. Falei assim, ok, estamos chegando em algum lugar, Deus, vamos lá, continua, vamos embora. E aí eu falei assim, já sei quem eu quero que fale para mim. Vovô Jonas Abib, Padre Jonas Abib. E eu fui pesquisar o que ele fala sobre essa passagem. E eu achei interessante como ele foi pontuando o que Jesus faz na vida desse surdo mudo. E eu quero dizer para você o que Jesus faz. Porque a gente foca muito no Jesus abriu os ouvidos e desenrolou a língua. Mas antes existe algo muito importante que às vezes a gente deixa passar batido. E eu vou ler para você. No versículo 33, levando-o à parte, longe da multidão. Jesus separou aquele homem. Jesus o tirou dali. E o Padre Jonas fala naquele texto que eu li, que muitas vezes nós ficamos surdos e não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque estamos ouvindo muitas outras coisas. E Deus, ele não grita. Deus, ele não grita. Porque o que ele fala é tão valioso que precisa ser ouvido com foco. O que o mundo fala, o que as outras coisas falam, não é tão valioso assim. Então é tudo de uma vez, só para confundir a sua cabeça. E você ouve o que você quiser. Agora o de Deus é tão precioso que é preciso parar para ouvir. Então Deus, ele não vai gritar. Porque Deus, ele não compete com o mundo. Ele te espera. Ele não deixa de falar. Mas é preciso silenciar o resto. E Jesus, ele faz esse ato de separar o homem que não conseguia ouvir, o homem que não conseguia falar. E Jesus sabia que se ele continuasse naquela multidão, se ele continuasse ali no meio de todo mundo, os ouvidos dele não iam se abrir, porque existe informação demais. E eu te digo, o Senhor te separou hoje, amém? Porque você está aqui no rebanhão na canção nova. Quantas coisas não estão acontecendo hoje no mundo? É carnaval, gente. A gente sabe o que acontece no carnaval. Mas você está aqui. Porque Jesus te separou e você
se deixou ser separado. Porque Jesus também, ele não te pega e fala assim, vem para cá sim, você vai vir sim. Não. Jesus falou, vem, e você veio. Amém. Louvado seja Deus que você veio. Só que não acabou aí. Porque o Senhor, ele quer fazer algo. Então primeiro ele te separa. Só que a gente vem aqui e às vezes quando a gente vem para um retiro assim, a gente começa a criar meta. Não sei se vocês são assim. Mas aí você começa a rezar e fala assim, eu vou mudar a minha vida. Aleluia. Eu vou para minha casa e eu não vou ser mais a mesma, entendeu? Aí a gente tá falando aqui de canto novo e você já falou, caraca, é isso. Eu vou chegar na minha casa e eu vou ser perfeita. Porque eu decidi, eu vim pra cá pro Rebanhão, eu estive na Canção Nova, então eu vou chegar na minha casa e todos os defeitos que eu tinha, não vou ter mais e vou cantar um canto novo. Só que você nem sabe cantar ainda, e se você cantar vai ser desafinado. E eu tô dizendo isso, mas eu tô dizendo pra mim também. Por quê? Porque a gente não sabe o canto novo. Porque às vezes a gente fica tão pensando, eu vou cantar um canto novo, e a gente não escuta aquele que compôs a canção. Faz sentido? A gente fica tão, eu vou cantar um canto novo, só que a gente não aprende a cantar. E não é uma melodia que a gente inventa da nossa cabeça, porque ela já foi feita. É preciso ouvir aquele que compôs. Mas prosseguindo essa passagem, Jesus, ele separa o homem e ele toca. Toca nos ouvidos, põe os dedos nos ouvidos e toca a língua com saliva. A saliva é meio nojento, né? Se for parar pra pensar, você pensa assim. Eu já li essas passagens e ficava tipo, nossa, Jesus, tá bom, né? Mas tudo bem. Mas a saliva, quando você vai ver, a saliva, ela representa a vida. A saliva, ela carrega a vida. E ela também representa a palavra. Porque nós usamos a nossa boca para proclamar a palavra de Deus. E Jesus, com a saliva dele, ele usa para proclamar a palavra. Então, a saliva de Jesus encostando é como se ele falasse, receba a minha palavra, receba a minha vida. Então, ele vai e toca na língua desse homem com a saliva, colocando então as palavras dele na boca e encosta os dedos no ouvido desse homem. Então ele toca. Então você veio aqui e você foi separado. Você veio aqui e você foi tirado de toda aquela realidade. Deus te separou, amém, glória a Deus. E agora ele quer te tocar. Porque não adianta só você vir para a Canção Nova. Você precisa se permitir ser tocado. Você precisa se permitir ter este contato com Cristo. Não é um contato com o Alexandre. Não é o contato com o Márcio Todeschini, com a Rosinalva, com a Bia. É um contato com Cristo. É preciso ter um contato com Ele. E é preciso deixar-se. Porque aquele homem podia simplesmente ir embora. Mas ele queria ser tocado por Cristo. E quando ele é tocado, Jesus fala éfata. E aí aqui diz, imediatamente os ouvidos do homem se abriram e a língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. E é interessante a ordem em que essas coisas acontecem, porque primeiro os ouvidos dele se abriram, depois a língua dele se desenrolou. Entende que primeiro é necessário que você tenha a capacidade de ouvir, para depois você ter a capacidade de falar? Primeiro é necessário que você ouça Deus, para depois a sua língua ser desenrolada. Então, assim, pode até parecer que tudo aconteceu ao mesmo tempo, mas eu acho que, assim, como o Padre Jonas dizia, nada é coincidência, tudo é providência. E a providência aqui na palavra, primeiro fala do ouvido, depois fala da língua. Que é para dizer, primeiro é necessário ouvir. Então, para cantar esse canto novo, aí eu volto naquilo que eu já repeti algumas vezes. É preciso ouvir o canto novo primeiro. Esse canto que restaura, esse canto que nos devolve a origem. Então, que nesse rebanhão, que nesse momento que você tem vivido, que nós possamos nos colocar à prontidão de escuta. Porque quando você sair daqui, será exigido de você um canto novo. Porque você veio para a Canção Nova. Louvado seja Deus, você veio para a Canção Nova e você veio para esse rebanhão. E quantos que estão na sua casa, que são da sua família, que são seus amigos, estão vivendo esse momento, esse carnaval de várias formas diferentes. E você sabe disso. Porque eu sei que você trouxe essas pessoas no seu coração. Mas será exigido de você um canto novo. Mas para cantar esse canto novo, não adianta só falar, eu decidi que eu vou cantar um canto novo. Não, é preciso ouvir o canto novo primeiro. E o Senhor, Ele quer fazer isso. E a última coisa, para eu já devolver a bola para você, fala aqui, né, do que aconteceu nos ouvidos e na língua do homem. Só que o que não fala aqui, que eu acho que não tem como falar, porque é uma coisa muito interior, né? É o que aconteceu no coração daquele homem.
porque os ouvidos dele estavam tampados. A língua dele estava enrolada, mas e o coração dele? Porque Jesus, quando ele faz, é claro que ele cura. É claro que aquelas doenças exteriores, Jesus ele cura. Mas Jesus é muito mais do coração. Toda vez que Jesus faz um milagre, ele não trabalha só no exterior. O principal que Jesus trabalha é o coração. Então aquele surdo mudo, ele teve os ouvidos abertos, a língua desenrolada, mas um coração curado. Porque imagina você viver a sua vida inteira sem conseguir ouvir. Imagina você viver, eu nem sei se ele viveu a vida inteira assim, mas imagina você não conseguir falar. Imagina como ele se sentia. Imagina como era o coração dele. E aí eu te faço pensar, como está o seu coração? Como você veio para esse rebanhão? Como você trouxe o seu coração? E com Deus a gente não precisa fingir. Quem você trouxe aí dentro? Quais feridas você trouxe? Porque neste momento de ouvir para poder cantar, nesse trâmite aí, nesse rolê que Jesus faz, existe uma cura de coração. Ao ouvir a palavra de Deus, o teu coração é curado. É como se fosse, você ouve, passa pelo teu coração, te cura e você fala. Um canto novo é o canto daqueles que voltaram à origem, que nasceram de novo, e é um canto daqueles que se encontraram com o amor de Deus. E é impossível não cantar quando você se encontra com o amor de Deus. O canto novo é o canto daqueles que estão sendo curados. Quando você está sendo curado, você não consegue manter para si mesmo. Você precisa cantar, você precisa entoar. Vai. Amém. Amém. Pode aplaudir, gente. Coração de pai aqui está saindo pela boca, né? Oh, meu Deus, que orgulho, que alegria. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Tão bom ouvir um jovem, né? Uma jovem pregando a palavra. É tão bom. Também já fui jovem, né? Eu já tenho 54 anos. Não parece, obrigado, né? Mas já fui jovem. E é tão bom, gente. Conhecer a Deus, experimentar o amor de Deus. Faz uns anos que ele foi jovem. Tão bom experimentar a Deus, né? Já desde a juventude. Louvado seja Deus. Veja, no dia 3 de novembro de 2008, o que aconteceu no dia 3 de novembro de 2008? Nessa data, houve um momento histórico para a Canção Nova. Muitos de nós aqui, dos membros da comunidade, estivemos em Roma para o reconhecimento pontifício da comunidade Canção Nova. Foi um momento histórico, onde nossos estatutos da comunidade Canção Nova, receberam reconhecimento da igreja. Traduzindo, para entender bem, significa que a igreja diz para nós: o carisma de vocês, Canção Nova, me é útil. É importante para mim no meu trabalho de evangelização, no meu trabalho com a humanidade. Eu, igreja, estou olhando para vocês, e na pessoa do Papa vai dizer isso. Eu conto com vocês, Canção Nova, e é um reconhecimento oficial da igreja. Então foi algo maravilhoso, foi um passo importantíssimo na história da comunidade Canção Nova. E nessa data, 3 de novembro de 2008, o prefeito do Conselho Pontifício para os Leigos, na época, o cardeal Dom Stanislau Hilco, ele celebrou, presidiu uma missa na Basílica de São João de Latrão. E eu queria ler para você um trecho, já quase o trecho final, da homilia de Dom Stanislau Hilco, porque ele vai falar desse canto novo, para você entender bem o que é esse canto novo. Vocês estão falando de canto novo que me restaura, mas afinal de contas, o que é esse canto novo? Então, Dom Stanislau explica para a gente aqui. Ele diz o seguinte, presta atenção: neste novo início da vida de sua comunidade, ele está falando isso porque acabamos de ser reconhecidos, né, naquela época, reconhecimento pontifício, então é uma nova etapa que a comunidade Canção Nova entrou. Ele diz: neste novo início da vida da sua comunidade, gostaria de lhes desejar os meus parabéns, partindo do próprio nome que escolheram, Canção Nova. Cantai ao Senhor um cântico novo, exorta o salmista. E é um programa de vida cristã muito preciso. Santo Agostinho comenta assim as palavras deste salmo: o homem novo sabe qual é o canto novo. O cantar é expressão de alegria, e se pensarmos com um pouco mais de atenção, é também expressão de amor. Portanto, aquele que sabe amar a nova vida,
conhece também um canto novo. Isso diz o canto. Você canta, certamente canta, e eu escuto. Mas a vida jamais pode testemunhar contra a palavra. Cantem com a voz, cantem com a boca, cantem com o coração, cantem com um comportamento reto. Sem dúvida vocês cantam aquilo que vocês amam. Procurem os seus louvores para cantar. O cantor, ele mesmo, é o louvor ao qual se deve cantar. Querem louvar a Deus? Vocês querem, meus irmãos? Querem louvar a Deus, sim ou não? Sim. Querem louvar a Deus? Sim. Então, vocês são o louvor que deve ser dito. E vocês serão um louvor se viverem de modo reto. Vocês são um louvor que deve ser dito. E vocês serão um louvor se viverem de modo reto. O canto novo só pode ser cantado por homens novos, vai dizer Santo Agostinho. O homem novo, ele sabe qual é o canto novo. E o canto novo comporta um novo mandamento. O mandamento novo, e qual é o mandamento novo? Nosso Senhor diz lá em João capítulo 15, versículo 12, o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O canto novo é um canto de amor, é um canto que nós entoamos para Deus em primeiro lugar, um canto de amor a Deus, um canto onde eu coloco Deus como centro de tudo, centro da minha vida, centro de todas as coisas, um canto de adoração. Daqui a pouco, já me deram um sinal de tempo ali, 20 minutos, daqui a 20 minutos nosso Senhor vai estar aqui no meio de nós, e nós vamos adorá-lo, cantar esse canto novo de adoração, de amor a Ele, para Ele, a Ele, tudo é para Ele. Mas veja, o Senhor quer que esse canto seja para Ele, mas que não fique retido somente nele. Esse canto, ele precisa transbordar. O Senhor está dizendo, como minha filha trouxe aqui na passagem, Ele está dizendo: abre-te, éfata, para que esse canto novo que brota do meu comportamento, que brota do seu comportamento, de uma busca sincera de uma vida de santidade, de não ficar jogando com Deus, de não ficar brincando com Deus, de não ficar usando máscaras, de não ficar tentando manipular as coisas de Deus, mas levar muito a sério o seu caminho de santidade. Então, quando você leva a sério o seu caminho de santidade, meu irmão e minha irmã, e você começa a amar a Deus para valer, apesar de todas as lutas. E eu sei que você que está aqui no rincão e você que está em casa, você tem muitas lutas. Mas desculpa a minha sinceridade, para de desculpa. O céu já não aguenta mais. O céu, desculpa falar, está saturado de ver tantos cristãos vivendo de desculpas. Até quando você vai ficar dando desculpas? Ah, pô, eu sou assim porque a minha esposa é desse jeito. Ah, eu acho desse jeito como pai porque a Beatriz não colabora. Ah, eu sou desse jeito por causa de fulano. Eu sou assim na comunidade porque meus irmãos são assim, são assado. Até quando, Alexandre, você vai ficar dando desculpas para Deus? Desculpa esfarrapada. Converte-te. A quaresma está chegando. Quarta-feira de cinzas está logo aí. Mudança de mente, mudança de coração. O canto novo comporta um comportamento reto. Exige de nós um comportamento reto. E o céu, desculpa falar, está saturado. Para não usar outra expressão. Deus está saturado de ver seus filhos e filhas dando desculpas, dando justificativas. A gente precisa criar vergonha e começar a amar para valer. Ah, fulano não colabora, meu marido é assim, minha mulher é assado, meus filhos, você não conhece meus filhos. Lá em casa, Alexandre, você não sabe como é que é. Tá bom, e por causa disso você vai parar de amar? Você vai ficar se justificando e por causa disso vai deixar de cantar o canto novo do amor? Só que somente um coração restaurado, gente. Um coração que mergulha nesse caminho longo, sofrido, exigente. Este caminho que o Padre Jonas disse que é um caminho de restauração. Somente quem está disposto a mergulhar nesse caminho é que vai começar a dar os passos concretos para amar. E amar a partir de um comportamento. Não é só de garganta, viu? Não adianta eu virar para a Beatriz, minha filha linda e maravilhosa, e falar: filhinha, eu te amo. E desculpa falar, eu sou uma peste como pai. Filha, eu te amo tanto, e na hora que ela vem me procurar, eu sou o pai mais ausente. Filha, eu te amo tanto, mas eu não sei falar com a minha filha, a não sei gritando: porque você é Beatriz? Não tenho paciência com ela.
Mas eu te amo, filha. Você sabe que eu te amo. Ela vai dizer, mas que raio de amor é esse? Você está amando com palavra de garganta e cadê o comportamento? Então muda. Ah, mas eu não consigo, mas tentar você tem que tentar. E eu também. Tem gente que nem tenta. Cadê o cristão que tenta? Eu vou tentar, eu não estou pronto. Deus sabe que eu, Alexandre, não estou pronto, a Beatriz não está pronta e você não está pronto. Mas Ele espera de nós que a gente tente. Eu vou tentar ser melhor. Eu estou aqui no rebanhão para ser melhor. Eu vou tentar domar essa língua que fica falando da vida dos outros. Eu vou tentar domar esse temperamento. Desculpa, o temperamento do cão que fica atormentando a vida de todo mundo. Não, eu vou domar esse temperamento, eu vou tentar. Eu vou tentar botar um zíper na minha boca, parar de falar mal dos outros. Eu vou tentar. Então tenta. Você precisa tentar melhorar, tentar mudar de vida. E Deus vai dar a graça. Não vai faltar a graça. Mas não adianta você dizer, Senhor, vem Espírito Santo. E eu de braço cruzado, vem Espírito Santo, faz a tua obra em mim. Preguiçoso, preguiçosa. Desculpa falar, Deus não vai ajudar quem é acomodado não, gente. Tem que arregaçar as mangas, o caminho de santidade, tem que arregaçar as mangas. Então, mãos à obra. Há um canto novo que só você pode cantar. Então, pelo amor de Deus, começa a cantar esse canto novo, um canto de amor, um canto de restauração, a partir de uma santidade, de um reto comportamento. Seja você o louvor, que seja eu esse louvor. Vocês serão louvor se viverem de modo reto. E partindo, daí, meu pai falou, você veio nesse rebanhão para ser melhor. Mas eu acho interessante colocar algo claro aqui. Você veio nesse rebanhão para ser melhor, não melhor do que os outros que não vieram, melhor Exatamente. Do que você era antes daqui. Exatamente. Você veio nesse rebanhão para ser melhor do que você era quando você estava na sua casa e para você voltar diferente. Porque às vezes a gente faz as coisas de Deus pensando, eu estou com Deus, as pessoas não estão, meu Deus, eu sou muito melhor do que você. Não é esse o nosso pensamento. Eu preciso ser melhor do que eu era, porque o meu ser melhor vai ajudar o outro a ser melhor. Então, quando eu chegar na minha casa depois desse rebanhão, que quem foi no bloquinho lá se encontre com uma versão melhor de mim para evangelizar o coração deles com um canto novo que eu vou cantar. E enquanto meu pai ia falando, é porque quando você prega em dupla é meio assim, a pessoa vai falando, aí você vai pensando sobre o que você vai falar também. Aí meio você vai mudando o que você vai falar e tal. E aí veio algo no meu coração. Cantar um canto novo. Aí quando você pensa numa música, ok, você ouve uma música e você pensa em algo completo. Ok, é uma música. Só que quando você começa a desmembrar, você vai ver que para uma música ser feita, ela precisa de melodia, de harmonia, de letra, de ritmo. E se você desmembrar um pouco mais, você vai ver que ela precisa de acordes. Se você desmembrar um pouco mais, você vai ver que ela precisa de notas. Porque um acorde precisa de notas. E aí você começa a desmembrar uma canção e você vê que ela precisa de várias partes para se tornar uma música. Se você compor só uma letra, ela vira uma poesia. Se você só tocar, vai ser ali uma melodia, uma harmonia. Mas você quer uma canção com letra, com tudo? Você precisa dessas partes. Então eu quero te dizer que isso aqui que a gente está fazendo não se resume a cantar um canto novo. Cantar um canto novo não é você subir num palco e você falar. Cantar um canto novo não é você subir num palco e você cantar, você animar. Isso é tão pouco. É tão pouco. Parece grandioso porque é um palco e tem luz e tem câmera. Mas se eu for ser bem sincera com você, o céu não liga muito para o que eu estou fazendo aqui se eu não fizer, se eu não cantar um canto novo quando eu estou na minha casa. Com os meus pais. Se eu não souber dizer, caraca, pai, eu errei, eu fui grossa com o Senhor. Se eu não viver uma vida reta, isso aqui não adianta nada. E é normal você olhar, você olha aqui para o meu pai, você olha para mim e fala, que belezinha. Que bonitinha, Beatriz, pregando. Mas isso aqui não é nada. Se eu não for capaz de cantar um canto novo com o meu pai, quando ninguém está vendo a gente. É muito fácil a gente sorrir um pro outro aqui. Mas e quando a gente está de mau humor em casa?
E aí eu trouxe isso de desmembrar uma canção, desmembrar uma música, para a gente entender que são sobre as pequenas atitudes, são sobre os passos que a gente dá. E é isso que forma, é isso que nos faz cantar um canto novo. É quando às vezes você diz não para aquilo que você gostaria de dizer sim. É quando às vezes você engole o seu orgulho e você vai pedir perdão para a pessoa, mesmo sabendo que você não estava errado, mas pelo bem da sua relação com a pessoa, porque você sabe que mesmo estando certo, você feriu. E quando você fere, independente de se você estava certo ou errado, você se torna errado. Porque ferir não vem de Deus. Desmembra essa canção do canto novo. E você vai enxergar, e nós vamos enxergar que o cantar um canto novo é feito da melodia, da harmonia, da letra. É feito dos nãos que você diz para o mundo. É feito dos sims que você diz para Deus. É feito do eu te amo que você diz e age como isso para o seu irmão. Isso é cantar um canto novo. Quando a gente fala do éfata, do desenrolar a língua, a gente não está falando só sobre o modo literal da coisa. Desenrolar a língua, e o Senhor ele vai abrir os seus lábios e você vai sair por aí falando. Eu estou fazendo um estudo de Eclesiástico e, cara, o que mais tem escrito é tipo assim, fica quieto. É tipo, o imprudente, o insensato, ele fala demais, você precisa saber a hora de falar. Então cantar o canto novo não é você sair por aí falando o tempo inteiro. Não é você pegar todo mundo e falar, ei, se converte, ei, você está numa vida errada, ô, xererei, sair falando e não sei o quê. Aí todo mundo vai ficar, caraca, essa pessoa não cala mais a boca, meu Deus. Não é esse o ponto. Cantar um canto novo é viver um canto novo. Cantar um canto novo é viver, e esse viver entoa um canto a Deus. E aí, eu sei que meu pai tem uma história para contar, mas antes eu queria voltar para aquilo de originalidade, de essência. Porque o restaurar é voltar à essência. E eu me lembro uma vez, né, o meu nome é Beatriz, e o significado do... Gente, eu não consigo ficar parada, desculpa. O significado do meu nome é aquela que faz os outros felizes, ou aquela que traz felicidade. E eu sempre gostei muito do significado do meu nome. Só que existiu uma época lá, quando eu era mais adolescente, eu tenho 21 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho. E depois eu mostro meu RG, se vocês quiserem. É, gente, o motorista do ônibus, na verdade, ele não queria deixar eu passar, porque ele achou que eu não tinha 21 anos, ele achou que eu tinha 16. Não tem problema, vamos seguir daí. E eu estava num momento onde eu me sentia muito pressionada, e eu precisava fazer tudo para os outros, e eu queria todo mundo feliz, e eu dizia sim para tudo. E meu pai falou, Beatriz, o seu nome é aquela que faz os outros felizes, não porque essa é a sua missão, mas porque essa é a sua essência. E aquilo curou o meu coração. Porque eu entendi que, é claro, eu preciso fazer os outros felizes e buscar isso, mas não é algo que eu preciso me esforçar, tipo, sair da minha essência. É a minha essência. E por que eu estou falando isso? Para dizer que a essência daqueles que se encontraram com Cristo é cantar um canto novo. Então não é para você assumir tudo isso que está sendo dito como um peso. Não é para você sair daqui com vários fardos nas suas costas. Pelo contrário, a gente já chega aqui com tantos fardos, com tanta bagagem, com tanta história. Só você sabe o que você tem vivido e o que você tem carregado. Só você sabe as lágrimas que você derramou, as pessoas que te feriram e tudo que você carrega. Não é para você voltar com mais fardo, porque daí adiantou de que você ter vindo aqui? É para você perder esses fardos, para você entender que o cantar um canto velho, o cantar a canção desafinada que talvez você tenha cantado, não é a sua essência. Não é a sua essência. Então isso que te desgasta, isso que te faz ter um esforço maior, porque não faz parte de você. Agora, quando você canta um canto novo, você volta à sua essência. É muito mais leve cantar um canto novo. É claro que seguir a Deus exige carregar a cruz, mas cantar um canto novo faz parte da nossa essência. E quando a gente assume a nossa essência, as coisas são feitas com naturalidade. Esse é o natural. E eu volto para Santo Agostinho, que o bispo falou nessa homilia, mas tem uma frase dele que é: cantar é próprio de quem ama. Jesus vai vir. E neste momento de adoração, é um momento de troca, onde Ele te ama e Ele coloca amor no seu coração e você o ama de volta e você o adora. Adora, Ele te ama, você adora, Ele te ama. E você vai se encontrando com o amor dEle. E quando você se encontra com o amor de Deus, não tem como não cantar um canto novo. Quando você se deixa ser amado e o ama e vive essa troca, não tem como não cantar um canto novo. A samaritana, depois que ela se encontrou com Jesus, ela foi falar para todo mundo, porque não dá para manter aqui dentro. É por isso que a gente está aqui. Claro que a gente tem às vezes a gente desafina no canto, né, pai? Sim. Às vezes a gente sai de harmonia.
Mas a gente está aqui porque não tem como. Quando você se encontra com o amor de Cristo, você precisa falar. Você precisa cantar. Cantar é próprio de quem ama. Cantar um canto novo é a essência daqueles que amam a Deus. Cantar é próprio de quem ama. Enquanto minha filha ia aqui trazendo isso, me vinha muito forte ao coração que para algumas pessoas aqui, me vinha muito forte que quando Jesus passar, daqui a alguns instantes ele vai estar aqui em meio a nós, no Santíssimo Sacramento do altar, o grande compositor que é Jesus, vai estar entre nós e ele vai nos ensinar a cantar o canto novo a partir de uma vida santa. Que eu e vocês vamos buscar com alegria, não como um fardo, como a Beatriz disse, mas a gente vai lutar, a gente vai tentar, e fazendo isso com um sorriso nos lábios, com alegria. Mas o que me vinha forte também ao coração é que vai ter pessoas que durante a adoração serão provocadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas serão provocadas pelo Espírito Santo a pegar o celular, e não pegar o celular e fazer assim como muitos fazem, né? Jesus está passando, deixa eu pegar meu celular aqui. Jesus está passando, vou filmar aqui Jesus, tudo, não. Você vai pegar o celular e vai ligar para aquela pessoa que ficou lá na sua casa, lá na sua cidade. Vai ter gente que vai ser impulsionada a pegar o celular e dizer, me perdoe. Olha, eu estou aqui diante de Jesus, só vim aqui baixinho para não incomodar os outros que estão adorando, mas eu estou aqui te ligando só para dizer que eu te amo. Vamos recomeçar? Vai ter gente que durante a adoração não vai esperar não, porque a gente não sabe nem se vai chegar vivo até o intervalo, não estou querendo ser dramático não, tá? Mas a gente não sabe, a vida da gente é um sopro. Então, enquanto você tem tempo, por que não pegar o celular e fazer as pazes com essa pessoa? Enquanto você tem tempo, por que não começar a cantar um canto novo de amor e de reconciliação? Por que não cantar um canto de perdão? Enquanto você tem tempo, diante do grande compositor que é nosso Senhor Jesus Cristo, começa a cantar uma canção nova. Começa a cantar um canto novo. Começa a ser você esse louvor, como dizia o cardeal aqui para nós. Sejamos o louvor. A partir de uma vida de santidade. Ah, mas lá em casa ninguém mudou, Alexandre. Lá em casa continua a mesma tranqueira, ninguém quer se converter, ninguém quer saber de Deus, todo mundo fica brincando e ainda zombam da minha cara, porque eu vim para o Rebanhão aqui na Canção Nova. Você não sabe o quanto que eu sofro lá em casa, eu imagino, você deve sofrer demais, mas a mudança começa por você e você sabe disso. É fácil, eu não falei que é fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Talvez você tenha que cantar o canto novo em meio a lágrimas, em meio a humilhações, mas canta, Deus vai te dar a graça. Se você abrir a boca, disposto a cantar o canto novo de santidade, a partir de um comportamento reto, de uma mudança de vida concreta, eu me decido hoje, eu vou tentar, Senhor, eu me decido, eu vou dar o primeiro passo, eu vou dar, e o Senhor vai me dar a graça, e eu vou continuar firme, um dia de fidelidade de cada vez. Agora é domingo de carnaval, vou ser fiel hoje, amanhã é segunda-feira, serei fiel amanhã, depois é terça-feira, um passo de cada vez, e eu vou sendo fiel, e eu vou tentar, vai exigir esforço. Para terminar, eu quero ler aqui nesse livro, O Padre, a história de vida do Padre Jonas Abib, um livro que vale a pena você adquirir, tá? Você adquire no loja.cancional.com, tem aí na nossa loja também. A história do Padre Jonas, e na página 232, eu queria terminar essa pregação lendo algo que o Padre Jonas viveu. Não sei se você sabe disso, mas o Padre Jonas, ele sofria de gagueira. Padre Jonas sofria de gagueira quando menino. E na página 232, o título é A Música Ajuda a Curar o Menino. E presta atenção, porque aqui tem a narração, mas também tem o testemunho do padre. E diz assim: no seu tempo de seminário menor, por um certo período, às vezes mais e às vezes menos, o nosso menino, Padre Jonas, né? Nosso menino, Jonas Abib, que desde muito cedo sempre quis ser um bom padre e pregador, tinha um problema de fluência de fala. Tecnicamente, ele era disfêmico, o que popularmente se conhece como gagueira. O problema tinha se manifestado pela primeira vez quando ele ainda estava em casa, junto com a família, mas voltou pior no seminário. Certamente por falta da família, porque em casa éramos muito unidos, como entende Padre Jonas. Ele vai dizer: claro que eu aguentava firme, pois queria ser padre, mas sentia muita saudade e gaguejava bastante. Ensinaram-lhe que,
para treinar a fala e não ter problemas com a fluência e o fluxo normal das palavras, o ideal era ler em voz alta ou também cantar. Jonas mesmo acabou descobrindo que se ler em voz alta ajudava de fato a corrigir o seu problema, melhor ainda era cantar. Porque, como ele observa, quem canta não gagueja. Quem canta não gagueja. Como iria ser o padre que ele imaginava e queria ser se fosse gago? É o que ele então se perguntava. Não queria nem podia ter essa limitação. Precisava corrigir. E assim, muitas vezes, nos intervalos das aulas ou em outros momentos de descanso e lazer, Jonas foi visto andando para cá e para lá, com um livro nas mãos. Então você imagina a cena, o menino Jonas Abib com um livro para lá e para cá, andando pelos corredores do colégio salesiano, pelos corredores, com um livro nas mãos. Às vezes sacrificava o próprio esporte, que tanto apreciava, para cuidar da sua fala. Vem aqui para frente, filha, vem aqui comigo, vamos lá. Vem aqui para frente. Pode montar aqui, isso, eles vão preparar aqui para receber o Senhor. E aqui Padre Jonas aí escreve assim, às vezes ele sacrificava o próprio esporte que tanto apreciava para cuidar da sua fala. E agora vem o relato do Padre Jonas, presta atenção. Eu pegava um livro e ficava andando pelos pátios, lendo em voz alta. Ou pegava aqueles livros de música e ficava solfejando, cantando as notas. Dó, ré, mi, fá, ela cantando. Outras vezes eu cantava música também. Hoje, eu mesmo admiro a minha garra de menino. Lutei contra a minha limitação na base da busca, na base do esforço. Graças a Deus, hoje vocês podem perceber, eu não gaguejo. Falo muito e falo rápido. Pode aplaudir. Testemunho deste profeta, deste homem de Deus, Padre Jonas Abib. Exigiu esforço. Eu mesmo me admiro da minha garra de menino. Tem que ter garra.